Devo dizer que hesitei muito para este trabalho a propósito do tema que eu iria focar. E, finalmente, dei comigo a pensar que a definição dos termos e dos conceitos era o que mais me preocupava. O que é filantropia, onde começa e onde acaba, o que é solidariedade social, o que são os direitos sociais. Parecem questões adjetivas, mas não são, no meu entender. O conceito mais básico e menos controverso é muito simples. Filantropia é o que se faz por amor à humanidade, ao próximo e aos outros. Alargando o sentido, é a ajuda por motivos desinteressados, sem fins lucrativos nem intuitos comerciais. É cuidar dos outros sem obtenção de ganhos. É ajudar voluntariamente, sem obrigações nem vantagens. Mais especificamente ainda, trata-se de ajudar quem precisa. Ajudar os mais vulneráveis, ajudar os necessitados. Os meios são vários. Pode praticar-se a filantropia com alimentos, agasalho, dinheiro, trabalho voluntário, abrigo, tratamento, companhia. Era assim de início. Com o tempo, foram-se acrescentando novos significados, mais beneficiários e novos objetivos. Hoje, além da pobreza, da destituição, da doença e de outras formas de sofrimento, a filantropia pode abranger a cultura, a ciência, as artes. Pelo menos, pode até ocupar-se de habitação, de partes da cidade, sem falar de museus, galerias, salas de concerto e laboratórios científicos. Pode incluir causas importantes, como sejam a ecologia e as alterações climáticas, e muito mais ainda controversas, como a desigualdade social, a inclusão e a intolerância racial. Os beneficiários podem variar conforme os tempos, as sociedades e os países. A filantropia pode cuidar de todos ou só de alguns. O mais simples é considerar que quem ama ou dá aos outros falo sem distinção. Mas há objetivos determinados e há filantropia com designação como pobres, doentes, mulheres, homens, crianças, velhos, minorias. Quer isto dizer que é possível ser filantropo e pensar em certos critérios, como sejam a origem nacional, a religião ou a condição social, ou sem discriminação. Todas as pessoas são destinatárias. Há quem seja filantropo por altruísmo, mas também por egoísmo e interesse, com cinismo ou com candura, com intuitos de solidariedade e compaixão, mas ainda com desejos de promoção e publicidade. Há quem seja filantropo porque entende dar e cuidar dos outros. Há quem seja autor de gestos filantrópicos pelo interesse comercial ou pessoal que daí pode retirar. Outra evolução é do sentido propriamente dito. Hoje, e desde os finais do século XIX, filantropia está muito associada à ideia de ricos ou de milionários que dispõem da sua fortuna e a entregam à sociedade. Há grandes museus e grandes universidades que foram criadas assim. Quando se pronuncia a palavra filantropo, pensa-se sempre em milionários que querem fazer o bem. Mas este significado é redutor. Na verdade, filantropia ou amor pelos outros inclui todas as outras iniciativas, não apenas as doações dos milionários. O voluntariado social junto de doentes, idosos e reclusos, por exemplo. O apoio a populações vulneráveis ou vítimas de acidentes e desastres. A ajuda à formação universitária e aos estudos em geral. O estímulo à investigação científica em áreas especialmente sensíveis. O apoio às formas de desenvolvimento da cidadania, à participação, à inclusão de marginais e à integração de minorias e de refugiados. Em poucas palavras, tanto falamos de filantropia quando falamos de ajudar um idoso doente a alimentar-se, como quando falamos da criação de uma universidade.
Ocupemos-nos, pois, de todas as formas de filantropia sem reservas, nem sequer morais. Dar aos outros, cuidar dos outros, dar a quem necessita, dar a quem não tem, dar porque se tem a mais, dar para devolver à sociedade, dar a todos para desenvolver, dar porque se quer especialmente ajudar as letras, as ciências ou as artes, sem olhar a quem, rico ou pobre, erudito ou letrado. Inescapável é a associação da filantropia à prática da religião. É quase uma regra. As religiões, por crença, princípio, utilidade apostólica ou proselitismo, praticam ou recomendam a filantropia. É o caso de todos os cultos cristãos, incluindo igrejas católicas e protestantes, mas também o judaísmo, o islão, o budismo, o hinduísmo e outras. Também há evidentes alusões à filantropia por parte das ideologias políticas. Por exemplo, das doutrinas republicanas, do socialismo, do trabalhismo, do sindicalismo e da social-democracia. Esta associação tem várias origens até semânticas, dado que doutrinas mais laicas pretendiam distanciar-se das noções religiosas como a caridade e a benemerência. Outra relação frequente é que se estabelece entre fortunas privadas, geralmente obtidas através das grandes empresas da indústria, das finanças e do comércio. Um filantropo é geralmente associado a uma personalidade relevante do capitalismo, cujo êxito parece ser assegurado por um grande gesto de filantropia. Uma coisa parece certa: apesar de todas estas diferenças de sentido e aceição, a filantropia está ligada à ação das pessoas, de grupos, de famílias ou de empresas privadas, não à ação do Estado. Nesse sentido, o Estado social, de proteção social, providência ou assistencial, podem ser excluídos da ideia geral de filantropia. Na verdade, a filantropia implica a atitude privada, pessoal, não inclui, a meu ver, o Estado social. Para este Estado social, fazer o bem e organizar a solidariedade é um dever, não é um gesto ou uma escolha política. Ora, a filantropia implica a decisão individual. É uma escolha, é uma opção, enquanto o Estado social é um dever, é um contrato social. Uma declaração de impostos é um bom exemplo desta dualidade. O que pagamos, e a isso somos obrigados, faz parte da nossa contribuição para o Estado Social. É um dever. A rubrica que pedimos que seja acrescentada a título de doação com destinatário conhecido faz parte da filantropia. Não é um dever, é a liberdade de escolha. Voltemos às origens. É imperativo pensar na religião, na caridade. É uma das fontes da solidariedade moderna. Tem ainda sentido para muitas pessoas, já deixou de o ter para outras. Em particular para que acreditam em certos valores por motivos religiosos. Mas com o tempo, o termo caridade adquiriu conotações discutíveis, relacionadas com a dependência, a ponto de a caridade como virtude religiosa poder ser bem diferente da caridade como uso social. Os termos foram se alargando. Assistência, benemerência e fraternidade são termos que mostraram novas dimensões deste ato simples de amar ou cuidar dos outros. Mais tarde, as noções de previdência, direito social, proteção social e solidariedade trouxeram novos significados e novos âmbitos. A filantropia, em certo sentido, ultrapassa estas acessões, dado que inclui outros domínios da vida que não apenas os de fazer bem àquelas que hoje se chamam populações vulneráveis, doentes, deficientes, idosos e pobres. Esses outros domínios são claramente as artes, as letras, as ciências, a educação e o património. Terá sido talvez no século XIX que pensadores, reformadores e políticos terão sentido que a ação individual e a intervenção familiar não eram suficientes para aliviar as vidas dos mais vulneráveis. O século XIX, século de êxodo rural, de miséria urbana, de trabalho infantil, de barracas insalubres,
Foi talvez o século em que mais se progrediu e, ao mesmo tempo, mais se destruiu e sofreu. Foi talvez essa situação que levou muitos a pensar que não se poderiam limitar à ação individual da caridade, que era necessário um esforço coletivo, privado, associativo, religioso, até estatal, mas organizado, para sarar as feridas da indústria e do capitalismo. Todos estes fenómenos, da compaixão à solidariedade, da caridade à filantropia, são vistos de modos muito diferentes, também conforme as convicções políticas. Mas não tenhamos dúvida, para lá da retórica, a realidade não é tão simples quanto os políticos gostariam. Por exemplo, esquerda e direita gostam de afirmar os seus valores com a exclusão dos rivais. Ora, uma coisa é certa, nem a esquerda nem a direita têm o monopólio da compaixão ou da solidariedade, como ambas gostariam. Mas encontraremos em ambas traços convictos de crenças nestes valores. Poderá haver, certamente que há, formas diferentes de praticar a filantropia, mas é com ambas, esquerda e direita, que temos de viver. Uma linha divisória é a que separa duas ideias essenciais, a do direito social e a da solidariedade voluntária. Os que privilegiam os direitos sociais, inscritos nas leis e na Constituição, a solidariedade oficial, pública e do Estado e a ação obrigatória, não garantem a humanidade nesses mesmos direitos, a presença humana nas situações e nos momentos mais difíceis. Em contraste, os que privilegiam o lado humano da solidariedade, a presença das pessoas nas situações difíceis e o sacrifício pessoal dos que cuidam, nem sempre estão conscientes dos lagos de dependência que a caridade pode criar. Estas dualidades nem sempre são fáceis de resolver. Tensão semelhante, por exemplo, a que existe entre preceitos religiosos e preceitos civis. A inspiração religiosa pode ser tão útil e tão necessária quanto o princípio civil. Um pode completar a outra ou não, mas a filantropia faz com ambos os conceitos e ambas as inspirações. Em breves palavras, as diversas formas de filantropia podem contradizer-se, certamente, mas a sociedade livre é a que vive com todas. Há quem queira salvar os outros, há quem queira salvar-se a si, cuidando dos outros. Ou quem não queira viver uma sociedade com excesso de sofrimento. Também nestes casos, temos de viver com todas estas inspirações que são bem diferentes. E também temos de evitar condenar umas convicções em nome das outras. Podemos admitir que a filantropia deve ter o seu lugar permanente na sociedade, que se deve ou pode praticar em muitas áreas da sociedade perante a pobreza, a doença, o envelhecimento, o abandono, mas também na cultura, nas artes, na ciência, na educação, até talvez no desporto. Mas tenhamos consciência que, em certos casos, como na doença e na pobreza, a filantropia é ou deve ser uma solução temporária. Noutras palavras, a filantropia de caráter social é permanente, mas os seus beneficiários devem ser temporários. O objetivo é que os doentes deixem de o ser e que os esfomeados deixem de ter. Nos casos das populações vulneráveis, o ideal da filantropia é o da que deixa de ser necessária. A filantropia não é apenas, apesar de ser muito, não é apenas um sucedâneo para a falta de Estado. Tem a sua razão própria. Impõe-se porque os seus autores assim o entendem, isto é, consideram que é seu dever participar e devolver aos outros o que os outros lhe deram. Nenhuma das formas de ajuda encerra, por definição, todos os defeitos ou todas as virtudes. A dependência e a humilhação, ou o amor e a fraternidade, podem ou não estar associados à mística religiosa, à solidariedade nacional, à afinidade cultural, ao direito social ou à procura de reputação. Em qualquer forma de ajuda ou filantropia, poderei sempre encontrar qualquer destas componentes. O que quer dizer que não há uma dogmática. Filantropia pode incluir desinteresse, anonimato, bondade,
fraternidade, mas também interesse, ambição, reputação e exibicionismo. E não deixa de ser, total ou parcialmente, filantropia. A caridade cristã esteve na origem de formidáveis gestos de amor ao próximo, mas também de detestáveis situações de dependência e humilhação. A procura de reputação e de bom nome tanto motiva atos de grandeza e desprendimento como de detestável oportunismo. Não é verdade que tudo se vale. Há escalas de valores. A filantropia sem condições está certamente no topo. A filantropia anónima merece atenção especial. Ao voluntariado discreto podemos seguramente dedicar admiração. Pode ainda admitir-se que gestos e iniciativas de filantropia tenham beneficiários designados pela religião, pela nacionalidade, pela etnia, pela condição social, pelo uniforme, pela doença. A filantropia com destinatário e exclusiva não deixa de ser filantropia. É verdade. E não é por esse facto que tais iniciativas devam desmerecer. Mas a verdade é que a filantropia sem reservas nem condições, sem limites nem identidade, vem no topo da escala de valores que muitos adotam. A filantropia, a solidariedade e os direitos sociais são os mais sérios antídotos contra a sociedade sem valores, na qual o êxito e a derrota são os únicos critérios respeitados. A filantropia é a mais importante reserva de humanidade nas sociedades contemporâneas dominadas pelo interesse, pela indiferença e pelo egoísmo. É frequente afirmar que as fundações, as instituições de solidariedade e as associações filantrópicas existem para colmatar e corrigir as falhas da sociedade, as faltas dos governos, as deficiências do mercado ou as consequências nefastas do funcionamento das sociedades e das economias. Isto pode ser verdade, em muitos casos, mas está longe de ser um retrato completo. Aquela afirmação vale sobretudo para as deficiências sociais, do desemprego, da pobreza, da marginalidade que pode ser gerada pelos sistemas económicos. E talvez tenham sido essas áreas de atuação que constituíram os primeiros campos de ação da filantropia nos séculos passados. Mas atualmente, a filantropia ultrapassou largamente as áreas da necessidade e da carência. Cada vez mais, nos séculos XIX e XX, em todo o caso, apareceram filantropos que entenderam dar, partilhar ou legar as suas fortunas à sociedade ou à comunidade, mas para outros fins que não apenas os relativos à situação social. Assim surgiu e se desenvolveu a filantropia nas artes, na cultura, na ciência, entre as mais conhecidas. Noutras palavras, em áreas a que se convencionou chamar de promoção do conhecimento e da cidadania. Museus, coleções de obra de arte, bibliotecas, instalações musicais, bolsas de estudo, formação em todas as disciplinas artísticas são hoje matérias em que se exerce largamente a filantropia. Também na ciência, na investigação, na experiência, no desenvolvimento, se encontram notáveis esforços de filantropos, que sejam indivíduos, famílias, empresas ou instituições. Há quem sugira que certas atividades do Estado ou das instituições públicas se deveriam incluir no domínio da filantropia. Não creio que tal seja possível ou sequer interessante. As atividades do Estado, em todas essas áreas, são de caráter obrigatório ou imperativo, correspondem às obrigações do Estado relativamente ao contrato social, são levadas a cabo com recursos que não são seus, mas sim dos contribuintes e dos cidadãos em geral. Isto é, o Estado não dá o que é seu, apenas cumpre o seu dever com o que é dos outros. Quando, por exemplo, o Estado recorre à criação de fundações públicas, não passa a ser automaticamente uma pessoa nem um filantropo. Simplesmente utiliza um subterfúgio jurídico para exercer certas funções, sempre no quadro dos seus deveres, mas com bens e recursos que não são os seus, mas sim os dos cidadãos. Para além dos deveres do Estado, de proteção social, que podemos esperar do Estado democrático?
no domínio da filantropia? Muito pouco. O primeiro ponto será o de não prejudicar nem criar obstáculos à filantropia, quaisquer que sejam a autoria, os beneficiários e os recursos. Segundo, legislar e inspecionar no sentido de reprimir as atividades parasitárias e ilegais. Terceiro, obrigar por via legislativa as entidades filantrópicas à transparência no exercício das suas atividades. Se o Estado cumprir estes seus deveres, estará seguramente a prestar um enorme serviço à filantropia e à sociedade em geral. É possível afirmar que a filantropia, nos tempos modernos, implica as sociedades democráticas. Na verdade, a filantropia exige liberdade de propriedade, capacidade de doação e de testar, livre escolha dos beneficiários, definição livre de critérios e regras para o usufruto dos bens filantrópicos. É certo que a compaixão individual, sob todas as suas formas, incluindo a caridade e a benemerência, pode exprimir-se ou realizar-se em qualquer sociedade ou regime. Pode, mas não é garantido. Qualquer regime totalitário ou tão só autoritário é adversário de gestos individuais de caráter público ou social sem o devido controlo e sem autorizações. Vou reduzir um pouco o vosso martírio. Os fins da sociedade filantrópica clássica eram o apoio aos pobres, a ajuda aos doentes, o amparo dos idosos. Os meios eram previsíveis. As atividades alargaram-se com o tempo, como disse. A filantropia é agora um dos gestos mais nobres das sociedades. Herdeira das antigas tradições de amor próximo ao próximo, a filantropia alargou o seu âmbito a cada vez mais áreas e temas, mesmo os mais difíceis. Ao longo das décadas, malgrado as contrariedades, a filantropia tem sabido desenvolver-se. Acreditemos, os princípios que inspiram a filantropia são necessários a uma sociedade decente. Vivemos tempos em que o êxito económico, a qualquer preço, foi elevado a virtude maior. A competição elegeu como ideal a vitória de um e a destruição do outro. A imposição do mais forte, do mais rico, do mais lucrativo, parece ter-se tornado o fim último das comunidades humanas. O elogio da riqueza é quase desprezo pela pobreza. A glória da força esconde o drama da fraqueza. Em muitas sociedades, os fins justificam quaisquer meios. A mercantilização da vida em comum parece indiscutível. Os valores espirituais e a solidariedade parecem espezinhados pela vertigem da riqueza ilimitada e da autoridade incontestada. Contra ou à margem destas tendências, a filantropia faz o seu caminho. Para além das crenças políticas e das religiões, tantas vezes rivais, a filantropia parece ser o caminho mais pacífico e o valor mais humano que se possa imaginar. A filantropia não esgota os comportamentos humanos louváveis, nem o amor do próximo como forma de amar os outros ou os deuses, mas é a melhor maneira de mostrar o valor humano e de procurar a paz. É um dos mais poderosos antídotos contra a violência, a indiferença e o desprezo pelos outros. É um substituto para a ambição sem regras. Será remédio para evitar o exagero letal do egoísmo e talvez seja a alternativa ao fetichismo da mercadoria. Nos muito difíceis tempos que vivemos, com a maioria dos países do mundo a viver sem liberdade e com pouca ou com pouca e nenhuma democracia, numa altura em que a guerra e a corrida aos armamentos retomaram a sua presença no mundo, ou num universo em que a rivalidade religiosa recrudesce, num mundo em que persistem a carência, a pobreza e a miséria humana, nestes tempos difíceis, é provável que a filantropia seja, com a solidariedade, o melhor caminho para salvar a espécie humana e a única maneira de consolidar sociedades da decência. A filantropia não exige mais meios, nem mais força. Não pede mais governo,
nem mais exércitos. A filantropia pede liberdade de escolha e fraternidade do gesto. Obrigado pela vossa atenção.